Bora aprender a fazer esse painel, que pode ser um conjunto de painéis com um barbante 48 fios da Euroroma. Eu sou a G, a artesã Dona G Macramê, e hoje eu quero ensinar vocês a fazer esse painel geométrico, que é super simples e é uma ótima opção para acrescentar aí no seu ateliê. Para o nosso painel, nós vamos usar para cada unidade deles uma cavilha de 50 centímetros. E aqui a espessura dela é de 18 milímetros. Mas você pode variar aí como você quiser a espessura. Você pode usar aí um cabo de vassoura cortado, também pode usar o galho natural, que fica muito bonito. Mas aqui, como eu quero fazer, né, vários painéis iguais para serem colocados lado a lado, eu optei pela cavilha, porque ela vai deixar os nossos painéis mais padronizados. Para a nossa base, como nesse aqui, que eu comecei a construir para vocês, nós vamos utilizar o barbante espesso 48 fios da Euroroma, e eu optei por usar na cor cru a nossa base e deixar os detalhes coloridos com o espesso 48 fios de outras cores. Vou mostrar elas agora para vocês. Então eu peguei 3 cores, selecionei 3 cores, como o verde militar, o azul petróleo e o mostarda. Mas a Euroroma possui várias e várias outras tonalidades maravilhosas que você pode fazer aí em degradê, que você pode fazer em combinações de cores. Inclusive, você pode até pegar outros tipos de espessuras, como o 24, o 32, para pegar as cores que você deseja. E vou dar até uma dica, gente. A Euroroma acabou de lançar a Juta, que ficaria fenomenal nos detalhes que a gente vai fazer aqui. Mas hoje vou usar apenas aquelas 3 cores que eu mostrei para vocês no barbante 48 fios. Além de tudo isso, vou precisar de tesoura, fita métrica e uma cola de silicone para a gente fazer os acabamentos por trás no final. E eu vou acabar utilizando o espesso 24 fios apenas para alguns detalhes. A gente vai usar ali uns 3 metros apenas, que é justamente para fazer essa nossa linha aqui de festonê no painel. Mas se você não tiver esse aqui, você pode usar tranquilamente o fio que você está utilizando na base. No caso aqui seria o 48 fios no cru. Nós vamos então cortar 26 fios de 2,80 metros e vamos começar a colocar aqui na nossa cavilha com o nó de laçada. Eu sempre gosto de colocar o nó de laçada com o tracinho para frente, mas se você quiser colocar ele com o tracinho para trás, porque você prefere, não tem problema, não vai interferir em nada no nosso painel, é só uma questão de estética mesmo. Então, vou pegar de um em um, encontrar as pontas para encontrar o meio, e como eu quero que o meu tracinho esteja para frente, eu coloco a nossa voltinha por cima e resgato ela aqui por dentro. E vou puxar. Outra forma de fazer é as duas pontinhas, você encontra elas, e daí agora você coloca as duas pontinhas por trás e puxa elas aqui por dentro. De qualquer uma dessas formas, a gente encontra os nossos tracinhos aqui na frente. Eu vou começar colocando no meio, para minha cavilha não ficar bamba. Já coloquei todos os fios aqui e por enquanto você não precisa se preocupar com o espaçamento. Nós vamos fazer a primeira fileira de nós e depois nós vamos organizar. O nosso primeiro passo aqui é fazer 5 fileiras de nós quadrados. Se são 5 fileiras, nós vamos fazer 3 fileiras completas e 2 fileiras alternadas. Então, bora lá começar. Sempre de 4 em 4, você pega os 4 primeiros fios e vamos fazer o nosso nó quadrado. Para fazer o nosso nó quadrado, deixa os 2 do meio paradinhos. O da esquerda a gente passa por cima dos 2 do meio. E o da direita a gente passa por cima do da esquerda, leva até essa nossa voltinha aqui e puxa.
A gente puxa até o topo aqui. E agora, para a gente completar o nosso nó, a gente vai inverter os lados. Então, agora é o da direita que passa por cima dos dois do meio. O da esquerda passa por cima do da direita. A gente pega, puxa ele aqui para trás e resgata aqui no meio. E puxa. E agora sim, meu nó quadrado está completo. E vamos fazer isso em toda a nossa fileira aqui, até chegar nesses dois últimos. Então, fez o primeiro nó, agora passa para os 4 fios seguintes e vamos fazer o nosso nó. Então, dobro da esquerda, da direita passa por cima e a gente resgata aqui no meio e puxa. Agora, inverte os lados, o da direita passa por cima, o da esquerda passa por cima do da direita e a gente resgata ele aqui no meio. E puxa. Terminei a minha primeira fileira, agora sim a gente pode começar a organizar os fios. Então, ó, eu vou deixar os meus 2 primeiros nós aqui com 2 centímetros, mais ou menos, de distância do fim da cavilha até o começo do fio. E eu vou deixar os 2 fios do nó juntos, mas os nós eu vou deixar um pouquinho apenas separados. Essa nossa organização do nó, ela fica muito importante também para o visual da peça, já que essa peça, ela é mais geométrica, então ela fica bem legal. Aqui sobrou bastante espaço, então eu vou começar a abrir um pouquinho aqui dos 2 fios. E você vai medindo aí, conforme o jeito que você gosta da disposição. Se você quiser deixar eles um pouco mais afastados também, tudo bem. O importante é que esse afastamento esteja bem uniforme. Afastados do jeito que eu queria. Agora sim, a gente vai dar continuidade. Então, nossos nós, eles estão todos soltos. A gente vai fazer agora uma fileira alternada para começar a juntar eles. E sempre que a gente faz fileira alternada, a gente tira os 2 fios de cada ponta e começamos a fazer a nossa fileira de nós quadrados, pegando os 4 primeiros fios aqui. E vamos fazer mais nós quadrados até chegar aqui nesses últimos 4. Um detalhe muito importante. Como eles estão mais afastados, se você apertar muito o seu fio, pode ser que ele fique um pouco deformado aqui. Então, o que eu aconselho é que você faça o seu nó bem leve, sem apertar muito. Você pode encostar ele aqui em cima, mas não precisa apertar muito para não puxar também tanto a trama e ela não ficar deformada. Finalizei minha segunda fileira com uma fileira alternada. Agora a gente volta os 2 fios que a gente tinha separado. E vamos fazer novamente agora a nossa terceira fileira completa. Então, pega os 4 primeiros fios e bora fazer nó quadrado. Lembrando que aqui na ponta, os 2 da ponta, a gente precisa respeitar esse espaçamento, ó. Se a gente apertar muito, o nosso nó vem aqui para cima e ele não fica retinho. Então, novamente, faça ele devagar, respeitando o espaçamento. Terminei aqui as minhas 5 fileiras. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você vai medindo aí suas fileiras de acordo com os primeiros nós, sendo 3 completas e 2 alternadas.
Feito elas, agora tá na hora da gente fazer a nossa primeira fileira de nó festonê. E para isso, eu cortei aqui um fio de 1 metro do meu barbante 24 fios. Por que eu tô usando 24 fios? Porque como o nosso fio aqui, ele já é muito grosso, o que é ótimo pra gente fazer aqui poucos nós no nosso painel. Mas como ele é muito grosso, se a gente fizer com o nosso fio 48 fios, aqui a nossa fileira vai ficar muito grossa também. E eu não quero que ela fique tão grossa assim. É por isso que eu peguei um fio um pouco mais fino. Pode ser até o de 16 fios, o de 32 também. Mas eu recomendo que seja um fio um pouco mais fino. E ele não vai aparecer, tá? Ele vai ser todo encapado. Então, até se você tiver de outra cor, não tem problema. Peguei ele aqui, eu vou colar a pontinha dele aqui no começo da minha arara, ou você pode colar ele aqui no começo da cavilha também. É só pra gente conseguir começar a nossa fileira de nó festonê. Então, você vai pegar o seu primeiro fio e já vou avisando que esse primeiro nó, ele é o mais chatinho. E ele provavelmente não vai ficar muito legal, mas depois a gente vai desfazer e refazer apenas esse primeiro para ele ficar certinho. Então, vamos lá. Como sempre, o nosso fio guia, a gente deixa ele por cima. Vamos pegar o nosso primeiro fio e nós vamos, ó, passar por cima e resgatar aqui dentro. E a gente puxa aqui até o final e faz o mesmo movimento pela segunda vez. Passa por cima e resgata aqui por dentro e puxa. E aqui, ó, quanto mais você puxar, mais ele quer subir. Mas deixa ele paradinho aqui. E como eu falei, depois a gente vai refazer ele para ele ficar melhor. Fez 2 voltas, passa para o próximo fio. Você vai passar ele por cima, puxa. E esse aqui é o nosso nó festonê. Agora, pega o segundo fio. Vamos passar de novo ele por cima, puxa. Por cima, na segunda volta e puxa. Porém, a gente tem um problema aqui. Que, conforme a gente for fazendo essas 2 voltas do nosso festonê, ele vai ocupando muito espaço. E isso serve para qualquer tipo de fio que você estiver utilizando. É por isso que quando você for fazer em um painel ou em qualquer outra peça, um festonê completo assim, o que eu recomendo é que você faça 2 voltas em um. No segundo fio, você faz apenas uma volta do seu festonê. Parte para o próximo fio e faz aí 2 voltas para firmar. O próximo fio faz uma volta. O outro faz 2. Dessa forma, você vai economizando espaço. E se em algum momento você vê que o seu fio, os seus nós, eles estão muito para trás, daí você faz 2 voltas nos próximos até chegar certinho onde termina o nó e está o seu próximo fio. Agora, se você sentir que está muito para frente, daí faça apenas uma volta para ficar certinho. Onde o nó termina, começa aqui o outro fio. Então, aí, você vai sentindo, tá? Aqui eu dou essa dica de você fazer 2 voltas, outro uma volta, mas você que vai sentindo como que tá aí no seu painel. Outra coisa, aperta bastante para ele ficar bem rente aqui com o nosso nó de cima, nosso nó quadrado. Isso é fundamental para que a nossa fileira de festonê fique retinha. Aqui, ó, já posso soltar. Terminei a minha linha aqui. Agora, eu vou desmanchar
esse meu primeiro, igual eu tinha comentado com vocês. Eu vou desmanchar porque ele tá um pouco frouxo e eu quero ele bem firminho. E agora eu vou simplesmente fazer o meu festonê, só que voltado pra cá. Então, passo por cima, pego aqui embaixo e puxo. Passo por cima, pego por baixo e puxo. Agora sim, ele tá bem mais firminho e bem mais bonito. Eu quero já mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o acabamento, porque vou confessar pra vocês que eu gosto de deixar o painel limpinho para eu ir gostando cada vez mais dele. Então, a gente vai virar ele aqui no verso. E com uma agulha de crochê, ou uma agulha de tapeceiro, ou até mesmo um alicate aí, se você tiver. A gente vai pegar o nosso fio, aqui de 24 fios, nosso barbante. Você vai pular essa primeira voltinha que tem aqui. Vai pegar uma outra segunda volta. Uma volta qualquer, pode até ser aqui em cima no nosso nó quadrado. Mas eu vou pegar essa aqui primeira que aparece pra mim. Cuidado para não pegar os fios. Vou prender aqui o meu 24 fios e puxar aqui para dentro. E aqui eu faço a mesma coisa. Pego uma segunda voltinha e resgato o meu 24 fios, arrematando aqui por dentro. Agora, é só você cortar ela bem rente. E com uma cola de silicone, gruda ela. Feito isso, agora a gente pode voltar aqui para frente nosso painel. Agora a gente vai para nossa parte que vai ficar mais orgânica, mais ondulada. E aqui eu preciso falar para vocês que vocês não precisam fazer igual a mim. Na verdade, eu queria até pedir para você explorar aí a sua criatividade, fazer, né, de acordo com o que você sente, com as curvas aí que você gostaria. E, por exemplo, nesse aqui eu fui fazendo do jeito que eu queria, porque esse foi o meu primeiro. Eu ainda preciso terminar ele. Vou terminar aqui com vocês. Mas a minha ideia é que esses dois painéis fiquem lado a lado, dessa forma aqui. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é continuar esse desenho. No seu primeiro painel, você faz aí o desenho da forma como você quiser. Inclusive, se você quiser, replicando como eu vou fazer aqui. Mas para o seu segundo painel, você vai colocar ele lado a lado e continuar o desenho. Então, aqui, ó, eu vou fazer 3 fileiras igual esse aqui e continuar esse desenho pensando aqui nesse guia de festonê, ok? Então, como que a gente vai fazer essa trama aqui? Eu gosto muito dessa trama e se você observar, vários tipos de painéis desse jeito possuem essa trama porque ela é muito rápida de fazer. Ela é muito legal para regular, então alguns você pode deixar mais soltos, né? Inclusive para dar esse efeito aqui de onda. Outros você pode deixar mais apertadinho. E além dela ser rápida, ela preenche bastante espaço, deixando a nossa produção mais rápida também. Então, como que a gente faz ela? Vamos pegar então os 4 primeiros fios e nós vamos sempre utilizar o mesmo lado. Então, vai sempre ser o da esquerda, passa por cima e resgata aqui pro lado. Esse aqui é um meio festonê, igual esse aqui que a gente fez, só que esse aqui a gente fez 2 voltas, às vezes uma também. E aqui a gente faz apenas uma volta, só que a gente não puxa até em cima. A gente vai deixar ela mais aqui, solta na lateral. Passa para os 2 seguintes e faz a mesma coisa. Passa os 2 aqui por cima, resgata no meio e puxa. Uma das graças do charme desse nó é justamente você não ficar arrumando os nozinhos, né? Então, eu recomendo que você não arrume para ele ficar bonito desse jeito, né? Bem orgânico.
Mas, se você quiser ir arrumando eles, é só ir ajeitando aqui. Então, vamos fazer isso em toda essa primeira fileira. Sempre de 4 em 4. E da mesma forma aqui, quando a gente vai fazer uma fileira alternada, então fiz aqui uma completa. Para fazer uma alternada, a gente tira os 2 fios de cada ponta. Pegamos os próximos 4 e fazemos o mesmo nó. Só que alternando e juntando os nós de cima. Eu recomendo, então, que você faça uma fileira completa e uma fileira alternada. Pelo menos, né, para dar um pequeno volume aqui. E a partir de agora, fica totalmente livre. Aqui elas estão alinhadas, mas independente se não der o tamanho, eu vou fazer as fileiras até chegar aqui e eu conseguir continuar. Agora, esses outros, como eu não tenho, né, uma continuação, eu vou fazendo eles aqui da forma como eu quiser para dar uma continuidade. Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar ele dessa forma, vou subir levemente e vou baixar bastante aqui. Então, vamos lá. Para isso, eu vou fazer mais uma fileira aqui. E você pode fazer isso aí também, pensar no desenho antes e ir aplicando ele. Uma coisa bem importante, essa aqui é uma fileira normal. Preciso voltar aqui os meus fios e fazer aqui também. Outra coisa muito importante é que se você quiser descer bastante, aqui ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Fiz até 5 fileiras. Dá com essa quantidade de fios que a gente está utilizando, de 2,80 m. Agora, se você quiser fazer muito mais fundo, eu recomendo que você corte fios um pouco maiores para não tirar do comprimento total aí do seu painel. Então, aqui eu vou continuar. Ó, para dar o comprimento também, uma coisa que você pode fazer é, ao invés de apertar lá em cima, deixar ele um pouco mais solto também, ó. Eu deixando ele mais solto, eu vou conseguir... Eu vou até soltar um pouquinho aqui, ó, desses de cima. Daí agora ele fica aqui no comprimento certinho desse. Daí aqui nesse próximo eu vou deixar ele só um pouco mais... Eu vou deixar ele um pouco mais junto. Ó, é a mesma fileira, só que esse aqui eu deixei mais largo e esse aqui eu deixei mais junto. Então, eu já consigo subir aqui, dessa forma. E você vai brincando tanto com o número de fileiras, quanto com essa altura aqui no próprio nó. Então, aqui eu já consigo ver esse desenho, ó. Ele tá subindo, vai ficar um pouco reto e agora eu vou descer de novo. Então, para descer, eu vou fazendo mais fileiras e vou também dando mais espaçamento aqui entre elas. Ó, continua assim. Agora eu vou fazer só mais uma fileira para descer aqui. Eu vou até deixá-la um pouquinho mais para baixo. Pronto, já dá para ver aqui, né, toda essa curvatura. E agora sim, a gente vai pegar novamente mais um fio de 1 metro.
eu vou prender ele aqui na base da minha cavilha. E vamos começar a fazer mais uma fileira de festonê, contornando todos esses nós aqui. E tente deixar o mais rente possível aqui dos seus nós. E diferente do nosso reto, pode ser que você não precise dar aquela intercalada de 2 e 1. Apenas fazer 2. Mas você vai sentindo. Se você vê que os nós eles estão muito para frente do próximo fio, daí você faz 1. Daí depois você volta a fazer 2 e assim por diante. E da mesma forma que a gente fez aqui em cima, eu vou desmanchar esses nós aqui. Porém, eu vou desmanchar esses primeiros que eu não gostei muito deles. Achei que eles ficaram muito frouxos. Então, vou desmanchar aqui desse primeiro nó. Ó, desmanchei tudo. E agora eu vou refazer eles desse lado aqui. Inclusive, como eu tô com o meu outro painel aqui já, vou colocar aqui do lado para eles ficarem bem completos mesmo. Agora sim, quando eles estiverem lado a lado, um vai completar o outro. Então, a gente vê que o painel, ele ficou com aquele desenho que eu tinha falado para vocês, bem orgânico. E esse desenho aqui a gente vai controlando de acordo com a trama daqui. Então, se você quiser fazer mais alto, mais baixo, vai depender de quantas fileiras e da forma como você vai controlando também a altura aqui desses nós. Então, por exemplo, se você quer ir fazendo uma descida, você pode fazer igual eu fiz aqui. Todos esses nós aqui, ó, eles são da mesma fileira, mas eu fui alternando a altura aqui deles para conseguir fazer essa descida um pouco mais leve. Agora eu vou virar aqui o painel e fazer o acabamento já. Então, com a minha agulha de crochê, vou achar aqui um espacinho. E aqui do outro lado a mesma coisa. Agora está na hora da gente adicionar um pouco de cor nesse painel. E nós vamos fazer de 4 em 4 fios. Nós vamos ter no total 13 faixas coloridas. E daí é com você para definir, né, quantas cores de cada você vai usar aí. Só que nós vamos usar fios de 1,50 m. Então corte aí 13 fios de 1,50 m das cores que você tem disponível para fazer o seu painel. Você vai pegar o seu fio colorido, vai encontrar o meio dele juntando as duas pontinhas, encontra aqui o meio, vai pegar os 4 primeiros fios, passar o seu fio aqui por trás deles e nós vamos fazer o nosso nó DNA, que é a mesma coisa do nosso nó quadrado, porém sempre repetindo do mesmo lado. Então a gente pega o fio da esquerda, passa por cima dos 4 do meio, pega o da direita, passa por cima do da esquerda e resgata aqui no meio e puxa ele. Mais um, passa por cima, por dentro e puxa. Sempre repetindo o mesmo lado. Agora eu subo ele e pode subir
certinho aqui na nossa fileira. E nós fizemos 2, vamos fazer mais 10, totalizando 12 voltinhas, 12 nós. Depois de fazer 12 nozinhos, você vai pegar o seu segundo fio e fazer o mesmo processo. Então, pega os próximos 4, encontra o meio, pega aqui o meio, passa por trás e começa a fazer os seus 12 nós DNA. Então, eu sempre faço aqui 2, subo ele até a base aqui e continuo com mais 10. Se enquanto você estiver fazendo, você acabar se perdendo aí nas contas de quantos nós você já fez, você pode vir aqui, ó, nessas linhas e contar. Cada linha dessa corresponde a um nó. Então, aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. E agora, vamos continuar de 4 em 4, adicionando os nossos fios. Terminei de colocar aqui todos os meus fios coloridos e eu acabei não resistindo, coloquei aqui uma só com a juta. Eu coloquei só uma justamente para dar um charme a mais, mas se você não tiver a juta aí, você pode continuar com as cores. E para fazer a juta, como ela é de 4 milímetros e o de 4 milímetros se assemelha mais ou menos ao de 24 fios e a gente está usando o de 48, eu acabei colocando 2 fios juntos e fazendo os nossos nós com 2 fios. Agora que a gente terminou, nós vamos virar para fazer o acabamento, tirando os fios que sobraram, todos esses fios aqui que sobraram coloridos. E o acabamento ficou bem legal, gente. E ó, eu vou até mostrar aqui para vocês, que isso pode acontecer com vocês também. Eu acabei deixando um fio sobrando. Então teve um por aqui que eu acabei, né, deixando passar. E como eu só vi no final, ao invés de desmanchar tudo, eu só vou cortar ele aqui e passar uma cola de silicone para esconder ele. Mas caso isso não tenha acontecido com você, só continuar aí normalmente, não tem problema. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o nosso acabamento. Vou mostrar aqui no mostarda que fica mais fácil de ver. Aqui atrás, por que é importante você fazer essa mesma quantidade de nós que eu fiz? Para que o nosso final fique virado aqui pro verso e a gente consiga fazer o nosso acabamento aqui no verso mesmo. Porque se ele estivesse na lateral, ele ficaria um pouco mais perceptível. Então, faça as 12 voltinhas igual eu fiz, ou até ele estar no meio aqui de novo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Essa nossa última voltinha aqui, a gente vai puxar ela e deixar ela um pouco solta, frouxa aqui. E nós vamos pegar esses 2 fios da lateral e vamos colocar eles aqui por dentro dessa voltinha. Então, passamos aqui, ó, por baixo e colocamos aqui dentro. E nós vamos pegar esses 2 fios aqui e antes de puxar todo ele, nós vamos puxar apertando de novo a volta. E quando ela estiver bem firme, daí sim, você pode puxar os 2 fios para cima. Feito isso, você vem com a tesoura e corta bem rente, mas dessa vez é bem rente mesmo. E com a cola de silicone, nós vamos fazer de 2 formas. Você vai pegar os 2 fios e com cuidado puxar, mostrando aqui, ó, o branquinho do fundo. E você vai passar a cola de silicone e apertar. Daí você vai puxar agora a voltinha um pouquinho para baixo. Passar aqui na frente a cola de silicone. E vai levantar a voltinha para cima, tampando aquelas 2 pontinhas. E dessa forma ela fica escondida aqui no nosso nó. Isso vai fazer com que até o verso da nossa peça fique mais bonito
e não cheio de remendos, não cheio de fiapos. E agora é fazer isso com todos os outros. Com todos os acabamentos feitos, está na hora da nossa última fileira de nós, que vai ser repetir essa aqui, porém aqui embaixo. Então, novamente, pego a minha pontinha, vou colar ela aqui em cima e vou começar a fazer os meus nós festonês aqui embaixo. Terminei e você vai perceber que as duas vão acompanhando, né? Essas duas linhas vão acompanhando aqui os nossos nós. E nós fazemos justamente 12 em cada para manter essa nossa curvatura aqui. Agora, vamos fazer nosso último acabamento antes de cortar ele, que é passar esses 2 fios aqui por dentro da nossa trama. Então, com a agulha de crochê, eu acho aqui minha segunda voltinha e passo da mesma forma que a gente fez nessas outras duas. E agora sim, ó, os painéis eles já estão quase finalizados, só cortar a franja, mas quando eles estiverem lado a lado, um vai completando o outro. E como a ideia é eles estarem lado a lado, é importante que a gente deixe a nossa franja igual também. Então, eu já cortei esse aqui, ó. Ele ficou com 65 centímetros de altura no total. Então, para cortar esse aqui com 65 centímetros também, eu cortei 2 fios de 65 centímetros. E eu vou colocar eles aqui bem no comecinho da minha cavilha, que é onde eu inicio a minha contagem, né, do comprimento. Então, eu vou colocar os 2 aqui. Eu fiz isso também na nossa cortina, aqui de trás. Foi dessa forma que eu cortei ela. Então, peguei aqui uma fita adesiva e eu vou colar ela bem no finalzinho aqui dos 2 fios. E eu vou grudar todos os fios para eu conseguir cortar ele certinho. E agora eu venho com a tesoura e eu vou cortar bem aqui em cima da minha fita. Você pode finalizar as pontas para elas não ficarem abrindo com uma pontinha de silicone. Então, você coloca uma gotinha de silicone aqui na ponta, dá uma mexidinha e ela vai ficar selada. Dessa forma, na casa da sua cliente ou até mesmo na sua casa, ela não vai ficar abrindo. E está pronto o nosso painel cortado aqui também. E agora eu quero dar mais uma recomendação para você. Se você for vender esse painel como painel único, você pode colocar o fio aqui em cima para conseguir pendurar ele com o fio. Agora, se você for vender ou usar ele como um painel em conjuntos, como esses 2 aqui são, o que eu recomendo é que você pendure ele com o prego, para que o fio ele não cause um desnível entre as peças. E, nesse caso, é só você recomendar aí ou usar um prego ou um parafuso um pouquinho maior, parafusa na parede, e você encaixa a cavilha no prego a partir desses espacinhos aqui dos nossos nós quadrados. E agora me conta o que você achou desse painel geométrico e me conta qual combinação de cores você vai usar aí para fazer o seu painel.